Olá pessoal, mais uma vez aqui o médico André Luiz Blattes Flores, falando em inflamação, mas não aquela inflamação que quando a gente, vamos supor, está jogando vôlei, bola, cai no chão, bate e fica inflamado. É a inflamação causada por citocinas inflamatórias. Normalmente começa entre os 30 e aos 35 anos de idade, com a criação de várias citocinas inflamatórias do nosso corpo, e essas citocinas inflamatórias vão inflamando todo o nosso sistema intracorpóreo, falando bem assim, bem em palavras fáceis para todo mundo entender. Então essa inflamação, pela primeira vez, eu tenho no meu vídeo anterior, foi chamado pelo pesquisador Franceschi e colaboradores, e ele publicou no início dos anos 2000 a palavra inflammaging. Essa palavra ele retirou da palavra inflammation, em inglês, mais aging, idade, passar da idade, aging, e ele formou a palavra inflammaging, que significa a inflamação através de citocinas inflamatórias produzidos pelo nosso próprio corpo para atacar ali todas as células que compõem o nosso corpo. Eu tenho uma maneira de falar bem fácil. Vamos supor que o corpo de cada um de nós fosse produzido por 200 bilhões de células, e essas bilhões de células formam o corpo de cada um de nós. Essas citocinas inflamatórias, após os 30, 35 anos de idade, elas começam a ser produzidas para que o nosso corpo inflame, e desta forma a gente começa os nossos processos do envelhecimento e a formação de doenças. Quais doenças? Todas essas aí que você pode estar pensando: doenças cardíacas, doenças arteriais, parada cardíaca, acidente vascular cerebral, diabetes mellitus, as doenças autoimunes. Quais as doenças autoimunes? Todas. Então eu estou fazendo assim, muito estudo, muito curso, estou colocando à medida que eu posso na minha rede, né, para que todos tenham a capacidade de entrar em contato comigo e nós formularmos fórmulas que substituem aquilo que o nosso corpo começa a perder depois dos 30, 35 anos de idade, para não desenvolvermos as doenças. Quais doenças? Todas: Alzheimer, Parkinson, diabetes, doenças autoimunes, como eu falei há pouco. Hoje, pessoal, nós vamos falar é sensacional o que nós vamos falar hoje: resistência à insulina. Pessoal, eu sou médico, sou cirurgião ginecológico, obstetra, fiz muitos partos na minha vida, operei muitas mulheres com câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, e hoje eu estou basicamente agindo nas duas medicinas: a medicina integrativa ou fisiologia hormonal, que é como funciona normalmente o nosso corpo, e essas novas descobertas. Nós vamos falar hoje a respeito da resistência à insulina. A resistência à insulina, a maioria de nós médicos não temos o hábito de pesquisar o nível de insulina do nosso corpo. A gente pede lá a glicemia de jejum, e se essa glicemia de jejum está abaixo de 99, o que a gente diz para o paciente? Olha, o senhor ou a senhora estão bem, a sua glicemia de jejum está baixa, mas nós não temos o hábito de pedir a insulina dessa pessoa. Hoje nós vamos entender mais a resistência à insulina como uma doença inflamatória, mas uma doença inflamatória que começa as alterações, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 23, tudo começam a inflamar o nosso corpo em todas as células, para que as doenças começam a nos acometer, e assim a gente chega lá nos 60, 70, 80, com hipertensão arterial causada pela inflamação das artérias,
Mas hoje nós vamos nos deter, para não ficar um vídeo muito longo, na resistência à insulina. Tem duas coisas importantes. A dominância do estrogênio pode causar outro fator de inflamação. Resistência à insulina, dominância de estrogênios pode ser causas de cólica, sangramento, aumentando a enxaqueca, a irritabilidade, TPM, sensibilidade mamária, pólipos, endometriose e adenomiomas. Isto só com o aumento de quê? Do próprio hormônio feminino, que nós chamamos de um hiperestrogenismo. E vocês acreditem que a mulher na perimenopausa tem mais estrogênio do que deveria ter? Então a pessoa pensa assim, bom, estou na perimenopausa, estou antes da menopausa, então eu estou com menos hormônio esteroidiano, o 17-beta-estradiol. Pelo contrário, aumenta a produção de estradiol. Mas isso é um papo para outro momento. Então, 3 sintomas comuns nas mulheres: ganho de peso, falta de energia e falta de libido. Esses 3 desequilíbrios hormonais estão interligados. Um pode ser a causa e consequência e vice-versa. O outro pode ser a consequência e a causa. Então, olhe a complexidade dos assuntos modernos da medicina preventiva de hoje. Resistência à insulina pode elevar o nível de estresse, pode elevar uma dominância de estrogênio, como eu casei agora, e a predominância de estrogênio é muito ruim na mulher. O estrogênio é um hormônio feminino? Sim, mas ele tem que estar em níveis normais. O hiperestrogenismo leva ao que eu falei há um pouquinho atrás adiante: TPM, cólica, irritabilidade. Isso aqui, aumento da gordura abdominal, aumento da esteatose hepática, que é a gordura do fígado. A dominância estrogênica pode contribuir para a resistência à insulina. Imaginem vocês, mulheres, vocês tendo mais estrogênio, vocês estão automaticamente com muita probabilidade de ter uma resistência à insulina, que hoje nós vamos falar sobre resistência à insulina e com nível de inflamação. Vou fazer um pedido para vocês, pessoal. Se inscrever nesse canal é gratuito, se inscrevam nesse canal, curtem eles, se gostarem, passem para as amigas, passem para as primas, passem para a mãe, passem para todos os familiares, porque isso é para homens e para mulheres. O inflammation, more aging, mais aging, é o que está bombando no mundo hoje. E os médicos que não estão atuando dessa forma estão ficando para trás. Tá bom? Então agora nós vamos fazer uma sequência. Eu quero ver se hoje eu não faço um vídeo muito longo. Então nós vamos falar o seguinte: a resistência à insulina, ela vai destruir nossa saúde. Isso vem da alimentação. Nós vamos abordar mais adiante. A resistência à insulina estraga com a nossa saúde, e isto vem através da nossa alimentação. A alimentação ocidental, baseada em farináceos, baseado em açúcares, baseado em refrigerantes, isso aqui faz com que o nosso pâncreas ele sobrecarrega a produção de insulina. Para quê? Para que faça que o açúcar no nosso sangue entre para dentro da célula. E às vezes isso não é possível. E cada alimentação que nós comemos, a nossa alimentação ocidental, ela é uma alimentação extremamente inflamatória. Vou repetir, extremamente inflamatória. Então, o que acontece com a resistência à insulina? Obesidade, diabetes, colesterol elevado, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, chamado derrame, gordura no fígado, a esteatose hepática, demência, pessoal. E além disso, com o passar do tempo, está provado que as pessoas vão desenvolver Parkinson, Alzheimer. É só ter o genezinho ali presente e esse gene ele despertando,
através do processo inflamatório, ele leva à demência, ele leva a doenças esquizofrênicas, ele leva ao Alzheimer, ao Parkinson. Olhe tudo isso que nós podemos prevenir após, eu diria assim, não aos 30 anos de idade, mas a partir de 35 anos de idade, esses exames bioquímicos que nós pedimos, todos esses processos inflamatórios, para combatê-los, é imperioso, é obrigatório para quem quer viver muito e bem. Não adianta viver muito sem qualidade de vida. Nas mulheres, a resistência à insulina aumenta o LH. O LH é um hormônio produzido no cérebro e age nos ovários. É o FSH, o hormônio folículo estimulante. Logo depois que a mulher menstrua, ela tem uma carga alta de hormônio folículo estimulante e na metade do ciclo ela tem uma carga de hormônio luteinizante, que é o LH, para romper o óvulo, a trompa pegar e haver uma fecundação. Só que esse LH, ele aumenta a produção de andrógenos. Andrógenos são os hormônios masculinos, testosterona, androstenediona, né? E vai atrapalhar o quê? Os ovários, os folículos ovarianos. Olha a importância da resistência à insulina. A mulher não pode acabar não menstruando, entrando num estado de amenorreia, que é a falta da menstruação, isto tudo causado pela resistência à insulina. A resistência à insulina causa diabetes, disbiose intestinal, que eu venho batendo nos últimos dois vídeos que eu fiz. É muito importante nós tratarmos a disbiose intestinal. A resistência à insulina está relacionada também com a disbiose intestinal. Então, como se faz o diagnóstico de resistência à insulina? Fácil. Temos que pedir a glicemia de jejum, que a maioria de nós médicos pedimos nos exames de rotina, hemograma, colesterol total e frações, glicemia de jejum. Então, a glicemia de jejum, a insulina de jejum, que não é pedida pela grande maioria de nós médicos que não estudamos isso, a hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada, que é a mesma coisa, e a curva glicêmica. Glicemia de jejum, 30, 60 e 90 minutos você toma uma quantidade de açúcar e é medido a insulina e a glicemia de jejum. É dessa forma que nós fizemos o diagnóstico da resistência à insulina. Outro fator muito importante para a resistência à insulina, os triglicerídeos. Mas o que os triglicerídeos, se é uma gordura, tem a ver com a resistência à insulina? Os triglicerídeos baixos é ótimo, estamos comendo pouco carboidrato. Os triglicerídeos altos, nós estamos comendo muito carboidrato. E carboidrato inclui tudo aí. Cai o pão francês, o arroz, pizzas, refrigerantes, tudo. Essa nossa dieta ocidental, nós teríamos que fazer o seguinte, eu já estou fazendo isso. Nós temos que, é como um terreno. A gente compra um terreno para construir uma casa. O que nós temos que fazer? A gente vai destruir esse terreno, fazendo fundações, buracos, valetas, para quê? Para erguer uma casa sólida em cima. Então nós temos que mudar a nossa alimentação. Nós vamos fazer, no finalzinho, eu vou falar como que nós brasileiros nos alimentamos. Então os triglicerídeos, que é um tipo de gordura, vira gordura através de carboidratos. Quais carboidratos? Todos. O que temos para fazer? Melhorarmos a nossa dieta, isso é básico, acabei de falar, comer pouquíssimos carboidratos, com muito pouco açúcar tirado da nossa alimentação. E nós temos que acrescentar muito o quê? Proteína. Proteína de nível animal, proteína do peixe, proteína das aves, né? São proteínas. Ovos é uma coisa muito importante e fácil para a nossa alimentação no café da manhã, seja ele cozido, seja ele feito um omelete sem o azeite comum, né?
diminuir o nosso peso, nós temos que diminuir o nosso peso, evitar gorduras inflamatórias como margarina, bolachas, óleo de girassol, óleos industrializados, comidas industrializadas, nuggets, bolachas, pizzas, tudo isso acaba inflamando o nosso intestino. Isso existe milhares de trabalhos. Hoje a gente com um celular na mão, nós temos a medicina nas nossas mãos. É só entrar em sites médicos sérios. Eu uso muito o PubMed e eu imprimo e estou impressionado com a quantidade de inflamação que nós aqui do mundo ocidental estamos morrendo cedo. Estamos morrendo cedo pelo excesso da inflamação que a gente está adquirindo através da nossa alimentação. A gente não faz academia, a gente não caminha meia hora por dia em volta da quadra da nossa casa. Isso já é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Um exemplo clássico de nós brasileiros. O que nós comemos de manhã? De manhã, o brasileiro come, um pãozinho. Este pãozinho é carboidrato, pão francês. Aí nós fizemos um pico de insulina, tá? Então, olha que interessante. Aí o que nós passamos nesse pãozinho? Uma margarina ou uma manteiga. A margarina é péssima, é muito ruim para o nosso sistema de inflamação, aumenta a nossa inflamação. Então, um pãozinho, bota ali um queijo, O queijo também vem do leite, é inflamatório, o leite é inflamatório. Então, é daquelas pessoas que têm problemas gástricos pela ação da lactose, é um processo inflamatório. O nosso corpo não foi para tomarmos leite a vida inteira. Qual é o único animal que fica adulto e continua tomando leite do animal, o leite bovino? O ser humano. Os outros todos nascem, mamam até uma determinada idade e param. O nosso corpo também é assim. Então, o nosso intestino, pessoas que ficam alérgicas à lactose, proveniente do leite. Tomar o quê? Um café. Aí põe metade de café, metade de leite inflamatório e alguns colocam açúcar. Imagine, já é uma bomba. Tomou esse café com leite com açúcar, o pico da insulina vai lá em cima. O pâncreas identifica que tem que botar essas calorias em forma para entrar dentro da célula. Pico de insulina. Cadê os nutrientes da nossa dieta? Tá bom. Aí você me pergunta assim, mas doutor, o que eu vou comer pela manhã? Proteína, ovo, como eu falei um pouquinho atrás, ovo cozido, ovo mexido pela manhã, de preferência não usando esse óleo comum. O óleo de oliva é maravilhoso, mas os outros azeites, outros óleos são muito ruins, são inflamatórios. Aí vocês vão falar comigo assim, mas doutor André, eu me criei a vida inteira assim, mas se puder chegar, está com 50 anos, 40 anos, já desenvolveu alguma doença, não faz mal, vamos tirar a doença que a pessoa já adquiriu, é praticamente impossível, mas não deixar com que outras evoluam rápido ou até não evoluam, isso é extremamente importante e temos como fazer. Então, aí a gente tomou aquele nosso cafezinho, o pão francês, margarina, um queijo e teve aquele pico de insulina. Isto não é alimentação, pessoal. Às 10 horas da manhã, nós estamos com fome novamente. Aí o que nós recorremos? A uma bolachinha, a um pedaço ou fizemos um novo pãozinho, ou tomamos um café com leite e açúcar. Olhe, estamos inflamando o nosso corpo. E a insulina lá em cima. Então a gente se alimenta,
enche o nosso corpo de açúcar através dos carboidratos e o pâncreas identifica, e o que o pâncreas sabe fazer? Ele sabe produzir insulina, aumenta a insulina de novo. Para quê? Para que os açúcares entram dentro das células para nos dar energia. Mas quando o acúmulo de açúcar é muito grande, o que acontece? Vira gordura. E a gente vai aumentando de peso. Então, exercícios físicos vamos supor assim, eu sei que aqui, eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, o nosso inverno é muito rigoroso, mas não quer fazer uma academia? Levanta meia hora antes e dá umas quantas voltas em volta da quadra, volta, toma um banhão, faz uma alimentação legal, uma alimentação adequada e sai para o trabalho. Isso é sensacional. E o almoço, um almoço regrado, um almoço mexendo de novo com a nossa alimentação ocidental. Temos que mudar. Arroz, feijão, isso tudo é inflamatório. Infelizmente é assim. Nós temos coisas maravilhosas para regular a insulina. Nós temos, por exemplo, a metformina. A metformina ajuda a combater a resistência à insulina, desde que nós ajudamos com o processo alimentar da gente. Mas a metformina tem um efeito colateral que às vezes dá diarreia nas pessoas. Mas nós temos a metformina na forma de liberação lenta, que é o Glifage XR500. É só saber, é só procurar o seu médico para que a resistência da insulina, ele vai orientar vocês numa alimentação e na dose correta desses medicamentos. A vitamina D, o hormônio D, eu estou cansado de falar, o hormônio D, pessoal, é a 25-hidroxivitamina D, ela não é a vitamina D que vai atuar no nosso corpo, ela é o pré-hormônio do calciferol, que é a verdadeira vitamina D, que não é vitamina. A vitamina D foi descoberta em 1928 e na época não tinha tecnologia para a gente saber se a vitamina D era vitamina ou hormônio, os médicos da época, e resolveram chamar de vitamina D, mas a vitamina D não é uma vitamina, ela vem do colesterol, como os nossos hormônios esteroidianos sexuais. Ela vem do colesterol, que se transforma em pregnenolona. A pregnenolona tem dois braços. Um braço ela vai para 17-alfa-hidroxipregnenolona, que se transforma em deidroepiandrosterona, e a deidroepiandrosterona se transforma em estrona, nos 3 tipos de estrona. Um desses tipos de estrona é extremamente cancerígeno. Ele causa câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, aquela camada interna de dentro do útero. E no homem com excesso de estrogênio, além de deixar esse homem numa TPM que nem é da mulher, porque o homem que tem a síndrome metabólica, aquele homem barrigudo que tem muita gordura abdominal, o fígado dele está gordo, está com esteatose hepática, o intestino dele está cheio, envolto de gorduras, e essa gordura tem milhões de aromatases, que são enzimas que transformam a testosterona, a nossa testosterona masculina, em estrona. E o homem fica com a quantidade enorme de hormônio feminino no corpo dele. Ele fica irritado, ele briga fácil no trabalho, ele reclama da vida, ele fica num estado de TPM 24 horas por dia. Por quê? Porque nosso corpo masculino não foi feito para ter estrogênio em altas doses. Nós temos a capacidade, nós temos que ter um pouquinho de estrogênio, mas pequenininho. A mulher tem que ter um pouquinho de testosterona, que é o hormônio masculino, em pequena dose. Até o meu professor Ronald Canejo, essa frase eu tenho que dizer que é dele, ele diz que a mulher com testosterona alta dá medo em homem, porque ela é aquela mulher batalhadora, estuda, trabalha, quer vencer, e se o cara não acompanha ela, é realmente isso, uma mulher com testosterona alta dá medo em homem. Por quê?
acabei de referir para vocês. Então, a resistência à insulina, nós temos que rebaixar, nós temos que trazer para níveis normais. Então, qual é o nível normal? Quanto mais baixo possível. Então, se o laboratório coloca ali de tanto a tanto, cada laboratório usa nanogramas por ml, outros picogramas, então a gente pega o nível do laboratório e vai ver, tem que ser de 10 para baixo. Vamos supor que seja nanogramas por ml, o laboratório. Ela tem que ser de 10 para baixo. E quanto mais baixo, menor o índice de resistência à insulina nós temos, menos inflamado nós vamos ficar. Então, assim, eu peguei uma paciente com 30 de insulina, pelo amor de Deus, 30 de insulina. Da onde que está vindo essa insulina? Do pâncreas. E o pâncreas está bombando, trabalhando feito um louco através das células de Langerhans, produzindo grande quantidade de insulina, porque o nível de carboidrato e açúcar que essa pessoa está botando dentro do corpo dela está desmanchando digamos assim, esse desmanchando é uma hipérbole, está desmanchando as ilhotas de Langerhans do corpo. Para quê? Para produzir quantidades enormes de insulina, para a insulina fazer com que esses açúcares entram para dentro da célula, para ter energia. Só que o excesso de energia, vamos supor que uma pessoa precisa 2.500 calorias por dia e está comendo e tomando 4.000 calorias por dia. Então, essa sobrecarga que nós estamos dando ao nosso corpo através de uma alimentação irregular, uma alimentação ruim para o nosso corpo, nós estamos causando também uma desbiose intestinal, uma alteração de todas as bactérias do nosso corpo. Nós temos que limpar esse intestino, nós temos que começar limpando o intestino através da eliminação dessas bactérias nocivas que foram criadas, porque, como eu sempre explico, o nosso intestino, as células são bem grudadinhas para que passe somente o que o corpo permita e está precisando. A desbiose intestinal, as células intestinais, elas se afastam, e elas se afastando, entra tudo ali o que não pode, entra aminoácidos, entra proteínas inteiras, entra pedaços de vírus, bactérias mortas e vão para a circulação. E o nosso sistema imunológico começa a agredir, vai agredindo e chega os macrófagos, todos os leucócitos, combatendo aquilo que não era para estar no corpo, circulando, e entra através da desbiose intestinal, que é um processo inflamatório das nossas células intestinais que se afastam. Então, pessoal, eu peço para vocês, passem adiante esse vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no canal, é gratuito, é de graça, passam para os amigos. E isto é um pedacinho do que nós chamamos de resistência à insulina. E nós temos que manter a insulina abaixo de 10. Mas, doutor André, eu vi o seu vídeo, pedi para o meu médico, deu 6. Melhor ainda, quanto mais baixo a insulina, menos o pâncreas está sendo exigido. E significa que a alimentação está muito adequada. Pessoal, mais uma vez agradeço a ter entrado em contato com vocês, ter explicado para vocês, e na próxima vez mais um assunto inflamatório que nos leva às doenças, para que a gente fique doente aos 35, 40, 45, 50 anos, e a gente poderia, só através da alimentação, atirar isto bem para muito mais longe, ou não termos desenvolvido essas doenças. Quais doenças? Todas essas que você pensar agora: Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. Pessoal, um grande abraço em vocês. Eu estou batalhando, estou estudando, estou me esmerando para que vocês fiquem cada vez mais atentas e sábias sobre o que está acontecendo na medicina nova, na medicina preventiva. Um abração em todos vocês e muito obrigado.